A quase 6,7 bilhões de quilômetros do Sol, existe um mundo pequeno e escuro que já foi o 9º planeta do Sistema Solar. Hoje, Plutão é oficialmente um objeto transnetuniano. Pouco depois de o planeta ter sido rebaixado, a sonda New Horizons da NASA alcançou o até então quase desconhecido mundo. Os dados surpreenderam e, pela primeira vez, a NASA conseguiu publicar imagens reais de Plutão. Estamos agora entusiasmados por embarcar numa viagem a um dos corpos celestes mais atípicos do Sistema Solar, juntamente consigo. Plutão, mundo nas trevas. Imagine-se desembarcando da nave espacial em Plutão, pisando pela primeira vez em um misterioso mundo sombrio. Na vastidão, o Sol brilha como uma bola pequena e escura. O mundo estranho e frio em que você se encontra está coberto por uma grande sombra. Na semi-escuridão, você explora a rocha peculiarmente frágil e porosa. Este mundo está quieto, muito quieto mesmo. Devido à baixa gravidade, a movimentação é difícil. A gravidade, apenas 0,063 vezes a da Terra, faz você saltar como uma leve pena. Você tem problemas para avançar no planeta. Seus sapatos foram equipados com pesos e pontas para que você possa manter uma posição segura no planeta. Com muito esforço e dificuldade, você consegue se abaixar para colher uma amostra de rocha. Em seguida, você sobe de volta em sua cápsula espacial para pousar em outro local do planeta anão e coletar mais amostras. Você treinou duro durante anos para esta missão. Estava preparado para a situação incomum, a baixa gravidade e a superfície gelada do planeta. Plutão é peculiar, sombrio, mas lindo. É um momento sublime estar neste mundo pequeno e gelado, tão longe do Sol. Depois de algumas horas, a missão termina. A temperatura da superfície de menos 213 graus Celsius permite apenas estadias curtas. Você tira mais algumas fotos do Sol e depois inicia sua jornada para casa. É mais ou menos assim que seria para quem pousasse em Plutão pela primeira vez. Na penumbra das regiões externas do Sistema Solar, este corpo celeste dificilmente é iluminado durante o dia. O Sol é uma pequena e fraca bola amarela ao longe. Durante muito tempo, pensava-se que Plutão, estando tão distante, devia ser um reino morto e enfadonho de rocha e gelo, até que houve uma surpresa. Plutão, a uma distância de cerca de 40 unidades astronômicas, é o mais próximo dos chamados corpos transnetunianos. Desde sua descoberta em 1930, Plutão era o 9º planeta, mas em 2006 foi rebaixado a planeta anão. Partilha o título com uma série de planetas recentemente descobertos que orbitam nossa estrela, no limite extremo do Sistema Solar, em escuridão quase completa. O fato de Plutão ter deixado o ranking dos planetas oficiais foi recebido com pesar por muitas pessoas. Embora pouco se soubesse sobre Plutão desde 1930, todos estavam acostumados com o fato de que existiam 9 planetas principais. Durante muito tempo, ninguém suspeitou que muitos outros planetas anões seriam encontrados no cinturão de Kuiper. Eris e Sedna são pouco menores que Plutão. Foi preciso escolher entre classificar os dois e muitos outros objetos recém-descobertos como planetas ou colocar um limite. Dado que Plutão é bem mais semelhante aos planetas anões transnetunianos do que aos seus vizinhos Urano e Netuno, cientistas decidiram retirar de Plutão o seu status de planeta. Desde então, foi oficialmente denominado apenas TNO 134340. Da escuridão para a luz. Parece quase irônico que, logo após seu rebaixamento, Plutão tenha mostrado o quão fascinante e único ele de fato é. É extremamente difícil de observar, e mesmo em imagens do telescópio espacial Hubble, o planeta anão parecia um disco marrom nebuloso, sem quaisquer detalhes de superfície. Como era impossível explorar Plutão adequadamente com os telescópios e à distância, a NASA enviou a sonda não tripulada New Horizons a Plutão no mesmo ano do seu rebaixamento. A sonda levou 9 anos e 8 meses para atingir o alvo distante. Quando finalmente atingiu o seu objetivo principal em 2015, New Horizons imediatamente começou a trabalhar e surpreendeu não só cientistas. Em muito pouco tempo, a sonda coletou 6 GB de informações e demorou mais de um ano para transmitir essa grande quantidade de dados para a Terra. Até hoje, pesquisadores analisam os dados. Até então, nenhum ser humano tinha realmente visto a superfície de Plutão, e de repente, um mundo colorido e aparentemente muito ativo foi revelado aos curiosos cientistas.
As imagens da estrutura de superfície incomumente variada do planeta revelaram uma atividade geológica inesperada. Embora New Horizons não tenha conseguido chegar ao núcleo do planeta, leituras forneceram dados que, pela primeira vez, permitiram tirar conclusões sobre a estrutura do planeta. Segundo o modelo resultante, Plutão tem núcleo sólido, com cerca de 1.600 km de espessura, composto por uma mistura de várias substâncias e elementos. As camadas altas consistem em água gelada e rochas. O gelo da crosta tem até 300 km de espessura. É possível que Plutão tenha água líquida sob a camada de gelo. Estruturas geotérmicas ativas e vulcanismo de gelo mostram que seu núcleo é quente. Segundo suposições, o núcleo de Plutão geraria calor suficiente para derreter parte do manto gelado. Neste caso, um oceano salgado e tóxico, contendo grandes quantidades de amônia dissolvida, poderia estar escondido nas profundezas da superfície do planeta anão. Diferentemente da Terra, os processos geológicos em Plutão dependem menos de água, gelo e rochas. Em vez disso, o planeta mobiliza massas de gases cristalizados como nitrogênio, metano e monóxido de carbono. Planeta com coração, Tombaugh Regio. Nossa jornada pela superfície de Plutão começa na área mais impressionante e mais bem estudada, a região de Tombaugh. Esta vasta região na zona equatorial do planeta anão assemelha-se a um coração e é extraoficialmente chamada de Coração de Plutão. Com tamanho de cerca de 2.300 km, a área ocupa cerca de 1/4 de toda a superfície do corpo celeste. O coração é dividido em um lado esquerdo claro e um lado mais escuro. A seção esquerda forma uma paisagem chamada Sputnik Planitia, ou Sputnik Planon. Sputnik Planitia tem diâmetro de 1.490 km e o mapa topográfico mostra que é uma extensa área de planície com uma espessa camada de gelo de nitrogênio, monóxido de carbono e metano sólido. Essas substâncias têm coloração brilhante, o que faz com que algumas partes da planície reflitam até 90% da luz que entra. Praticamente não existem crateras, indicando que a região é geologicamente jovem. O Sputnik Planitia formou-se provavelmente há cerca de 100 milhões de anos, quando Plutão colidiu com um grande corpo celeste. O impacto deixou uma enorme cratera, que mais tarde foi preenchida com substâncias do interior quente do planeta anão. Isso criou uma estrutura única em forma de célula ou favo de mel, que é incomumente viva. Uma comparação com dados observacionais do novo telescópio espacial James Webb mostrou que as estruturas migraram significativamente nos últimos 8 anos. Esta é uma indicação da atividade geológica em curso. Tombaugh Regio faz fronteiras com cadeias de montanhas relativamente altas. As montanhas Hillary Mountains, a oeste de Sputnik Planitia, podem não estar entre as maiores do sistema solar, mas são relativamente grandes, com alturas de cerca de 3 km. Thousand Mountains estão localizadas na parte sul do coração. Podem elevar-se mais de 6 km do nível médio da superfície do planeta anão, formando a cordilheira mais alta de Plutão. Estas rochas são provavelmente compostas, sobretudo, de gelo de água. Nas baixas temperaturas de Plutão, a água gelada é tão sólida quanto uma rocha. Criovulcanismo em Plutão. Mais ao sul, uma profunda depressão molda o exterior de Plutão. Cercadas por enormes cristas de gelo e rochas estratificadas, são evidências claras de criovulcanismo. As rochas circundantes são provavelmente material ejetado solidificado de erupções antigas. Graças às novas imagens coloridas, pode-se conhecer detalhes sobre a composição química das erupções e, assim, descobrir também como Plutão está estruturado internamente. A parte oriental de Tombaugh Regio é mais escura, a paisagem é mais antiga, as crateras têm provavelmente bilhões de anos e foram criadas por impactos de asteroides ou cometas. Ao contrário de Sputnik Planitia, a região não mostra sinais de progressos geológicos ativos. Se continuarmos a viajar para leste ao longo do Equador, encontraremos uma cadeia de manchas escuras chamadas máculas. A paisagem aqui é cortada por altas cadeias de montanhas que se estendem por centenas de quilômetros. Como as máculas foram formadas ainda é um mistério para os cientistas. Suspeita-se que a cor escura venha de uma combinação de crateras de impacto e tolinas. Tolinas são compostos orgânicos complexos gerados pela radiação de alta energia sobre moléculas simples da atmosfera dos corpos celestes, influenciando as propriedades ópticas. Lowell Regio.
Deixamos o mundo acidentado das máculas para trás e seguimos mais para norte. Lá fica Lowell Regio, o extenso vale que circunda o polo norte de Plutão. Como o eixo de rotação de Plutão tem uma inclinação significativa em relação ao ponto da sua órbita, esta região é a mais brilhante do planeta. Plutão sempre se move com o polo norte voltado para o Sol. Suspeita-se que seja por isso que a densidade da atmosfera de Plutão triplicou nos últimos 30 anos, apesar da crescente distância do Sol. É provável que os raios solares façam com que o gelo de nitrogênio evapore, então se deposite no polo e entre na atmosfera do planeta anão. Caronte. Os movimentos peculiares de Plutão têm uma boa razão. A órbita particularmente inclinada, com oscilações cíclicas em torno de um ponto focal, é causada pela Lua Caronte. A Lua de Plutão, Caronte, é relativamente grande, com diâmetro de cerca de 1.212 km. O próprio Plutão tem diâmetro de cerca de 2.376 km. Os dois orbitam um ao outro a uma média de apenas 19.000 km. Assemelham-se mais a um sistema binário do que a um planeta e uma lua, embora Plutão claramente lidere o par. A dança cósmica dos dois foi documentada pela primeira vez pela New Horizons e atualmente também faz parte de uma exploração intensiva. Caronte é muito grande para uma lua e assemelha-se a Plutão em muitos aspectos. Sua superfície é ainda mais escura. Imagens da New Horizons mostram evidências de água gelada misturada a metano e nitrogênio e atividades geológicas incomuns. Suspeita-se que o cinturão de Kuiper ainda oferecerá novas descobertas nas próximas décadas. Apenas uma pequena parte desta região do nosso sistema solar é conhecida. Diga-nos o que você acha de Plutão e das imagens da NASA. Tem ideia de quais descobertas lindas, incríveis ou chocantes ainda nos aguardam no cinturão de Kuiper?